Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz esteja com todos vós, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos ao devocional Caminho Diário. Mais um encontro iniciando para a glória de Deus. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você não falhou essa caminhada diária. Independente de feriado, independente de dia de descanso, você se manteve fiel ao Senhor, buscando cada dia mais esse alimento que nos sustenta e que nos mantém de pé. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo ao Devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu. Essa é a intenção desse devocional e é isso que nós queremos, cada dia sermos transformados pela palavra de Deus, corrigir os nossos caminhos, porque nós sabemos que Ele nos deu um manual pronto e o que Ele espera de nós é de fato que a gente venha a andar segundo aquilo que Ele nos ensinou, não ficar inventando moda para a vida, mas viver segundo as ordenanças do Senhor e poder desfrutar o melhor desta terra enquanto aqui estivermos. Gente, hoje nós vamos. Esse devocional hoje está voltado exatamente para você que, por alguma razão, sente-se sujo, sente-se cansado da vida que você levou, sente-se indigno de ter a presença do Senhor, acha que o acusador tem razão em tudo que fala, que a mente, aquele pensamento que fica remoendo que você não vale nada, que você é um fracasso, que a sua vida foi jogada no lixo, que não dá tempo de recuperar. Sabe esse pensamento? Hoje o devocional é direcionado para você, mas é claro, quem não tem esse tipo de pensamento, esse devocional também é direcionado a você, a todos nós. A palavra de Deus, ela abraça todo mundo em uma única vez. Amém? O Senhor não faz distinção. E é esse convite que eu quero fazer para você hoje, a se conectar com essa palavra, porque é muito poderosa. Amém? Vamos convidar o Espírito Santo? Gente, nós sabemos aqui que não tem como a gente fazer algo aqui sem a presença dele. Ele é o nosso guia, ele é o nosso instrutor, ele é o nosso pastor aqui na terra e eu creio que até a volta de Jesus seremos muito bem cuidados pelo Espírito Santo e é por isso que não pode, isso aqui não pode existir sem ele. Amém? Vamos convidá-lo? Feche seus olhos um instante. Faça essa oração com fé. Dependendo se você está no trabalho, se você está em casa, se você está na rua, se você está no ônibus, não sei onde é que você está. No hospital, talvez numa cadeia, não sei. Mas eu quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante, a esquecer tudo que está ao seu redor e se conectar na pessoa do Espírito Santo. Eu não sei quem ele é, missionário, eu não posso ver, eu nunca ouvi, apenas desejo sentir. Senhor, poderoso Deus e amado Pai, nessa hora eu entro na tua presença e trago comigo essas pessoas nesse encontro, nessa caminhada diária. A cada um aqui, ó Pai, o Senhor é que conhece, o Senhor sabe onde eles estão, o Senhor sabe o que cada um está passando, o Senhor sabe o que cada um carrega no coração, na mente. E eu quero entregar em tuas mãos, Senhor. Louvando ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui. Louvando ao Senhor por mais um dia de vida. E agradecendo, sim, Senhor, sempre. Porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama. O Senhor é bom em tudo que faz. Então que seja feita a tua vontade sobre a nossa vida, aqui na terra como ela é no céu. Em nome de Jesus, amém. Que crê diz amém aí bem forte. Amém, 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 amém. Gente, livro de Zacarias, capítulo 3. Profeta Zacarias, capítulo 3. Sabe quando nós somos quando nós somos acusados? Eu quero dizer para você hoje que existe um Senhor que te defende, existe um Deus que cuida de você, independente da acusação. Se você crer, será justificado pelo poder do Senhor. A palavra de Deus é fiel e Ele está hoje aqui para nos ensinar, para falar conosco, que independente do que você está vestido hoje, Ele é poderoso para trocar essas vestes por umas vestes limpas, por umas vestes renovadas, por uma veste santificada. Amém? Vamos fazer a leitura? Vamos entender aqui, antes da gente fazer a leitura, vamos entender um pouco do contexto.
e aquele combinado de sempre. Você precisa fazer a leitura do capítulo. O capítulo hoje a gente vai ler porque é pequeno, capítulo completo. Mas ler o livro é importante, ler a Bíblia inteira mais ainda. Mas ler o livro para você entender o contexto, entender o cenário, o que estava acontecendo ali, porque senão o vídeo fica muito comprido e a intenção é que o nosso coração ser alcançado pela graça do Senhor. E a teologia nós vamos buscar o entendimento, a cultura, nós vamos aprender indo fazer leitura, pesquisando, amém? Vamos fazer isso combinado? Para que você saia fortalecido em todos os âmbitos, em todas as áreas. O profeta Zacarias, lá pelo período de 520 a.C., ele foi chamado pelo Senhor a profetizar. Que tempo era esse? Um pós-exílio, gente. O povo tinha retornado do exílio babilônico, o exílio que já tinha trocado de reino, né? A gente sabe da história. E aqui o povo teve a sua carta de euforia. Eles puderam retornar para Jerusalém para reconstruir o templo, reconstruir a vida. Mas a gente sabe que nenhuma reconstrução é fácil. A gente sabe que pegar aquilo que quebrou, aquilo que caiu, que danificou e consertar, não são todos que conseguem renovar as estruturas. E quando esse texto, a gente fazer a leitura desse texto, a gente vai entender o que é que Deus está tentando trazer aqui. Porque assim, era um tempo de reconstrução. E havia, a palavra vai dizer aqui que havia o próprio diabo acusando o povo. Então, sabe quando você está num período de tentando retomar a vida, saindo de um vício, saindo de um casamento, saindo de um trabalho, saindo de alguma coisa que te quebrou de verdade. Você está tentando reconstruir a sua vida. Gente, sempre vai ter um acusador. Sempre vai ter. E muitas vezes estão até dentro da sua casa. E a palavra de hoje vai nos ensinar que o Senhor é quem nos justifica. Se você está passando por isso, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, para que hoje você saia daqui fortalecido. Se você está passando por acusações, se você no momento da sua fraqueza, ao invés de encontrar pessoas que te encorajem, você está encontrando pessoas que te acusam, que te apontam o dedo, porque reconstruir não é fácil, retornar a uma vida digna não é fácil, renovar o caráter não é fácil, mas sempre vai ter aquele que vai querer te afundar mais ainda. Só que hoje você vai entender que Jesus, que o Senhor é quem nos justifica. Amém? Vamos fazer essa leitura? Zacarias capítulo 3, o versículo do dia, gente, é o versículo 4. Se atenta ao versículo 4. Amém? Vamos fazer a leitura? E me mostrou o sumo sacerdote Josué, qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava distante do anjo. Olha o versículo do dia. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tira-lhe estas vestes sujas. E a ele disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor prostrou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros se assentam diante de ti, porque os homens são pertentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis
que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um vos convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Gente, a gente entende que a língua e a cultura hebraica é muito diferente dos nossos costumes. Então, ainda que a leitura pareça complicada, nós temos o Espírito Santo a nos direcionar. E nós vemos que dá para a gente extrair, mesmo que a gente não tenha muito conhecimento de algumas palavras, mesmo que pareça ser difícil, dá para a gente extrair a mensagem central, a razão pela qual isso foi escrito, a razão pela qual isso resiste até os dias de hoje, o que Deus está tentando transmitir para nós aqui. Que nós podemos ver aqui um acusador. Israel já estava quebrado, Israel já estava caído, mas o diabo estava ali, pronto para acusar. Israel já estava desanimado, prostrado, tinha retornado, se recuperou do cativeiro, retornou de um cativeiro. E o que eu quero que você lembre-se nessa hora, sabe quando a gente é resgatado? Talvez você aqui ainda não tenha feito uma aliança, mas para você que fez uma aliança recente, não desanime, não recue, não retorne. Por que eu digo isso? Primeiro, que estar no processo de transformação realmente não é fácil. A gente tem que deixar tudo para trás e reconstruir tudo novo. Quando a gente sai de um relacionamento, quando a gente perde um ente querido, olha para um lado e olha para o outro e pensa, como que eu vou viver sem ele? Como que eu vou viver sem ela? Como vai ser a minha vida daqui para frente? Quando a gente olha para um trabalho que a gente tinha dedicado a vida e de repente não tem mais, foi tirado aquele trabalho de você. E é interessante, gente, que sempre vai ter alguém que vai querer te diminuir mais ainda. Ah, isso foi culpa sua. Por que você não cuidou? Por que você não zelou? Por que você não fez isso? Ah, se você tivesse feito assim, teria acontecido dessa forma. Ah, se você tivesse feito dessa forma, não teria sido acontecido isso. Sempre vai ter alguém acusando. E a palavra de hoje nos mostra que Satanás, ele é astuto. E ele sempre tem alguém ali sendo usado por ele para tentar desanimar mais quem já está caído. E o que vai nos alegrar hoje, o que eu quero que você tome posse hoje é exatamente o versículo do dia. Gente, o versículo do dia, ele não é apenas uma troca de roupa. O versículo do dia é uma declaração espiritual de restauração. O Senhor diz que vai tirar as vestes. Ele não somente troca as vestes, ele restaura. Entende? Não é só você tirar a sujeira. Sabe quando uma pessoa tem um vício em uma bebida, por exemplo, em drogas, não é só simplesmente você dizer, eu parei de usar droga. Porque fica aquela sensação de estar sujo, sabe? De estar quebrado, de que não mudou muita coisa, você só tomou a decisão ali de não usar mais, mas o histórico continuou. A promessa de Deus pra gente e o que Deus faz com a gente é exatamente isso. Além de tirar essa veste suja, Ele restaura. E o que é essa restauração? É devolver para você a alegria da vida. É devolver para você a essência do seu caráter. É devolver para você a dignidade, porque a pior coisa é a gente sentir-se indigno de qualquer coisa. A pior coisa é a gente sentir-se impuro, não sentir que merece algo, sabe? E Deus, ele nos devolve isso. É exatamente isso que o texto nos traz, a esperança de um renovo, a esperança de uma vida nova. E é exatamente isso que o Senhor quer trazer isso para nós hoje. Você que está sendo restaurado, talvez você ainda está aí tomando uma decisão, indeciso. Eu não sei onde é que você está hoje e possa ser que esse vídeo chegue a lugares onde há pessoas totalmente desenganadas por elas mesmas,
achando que não tem mais jeito, achando que já fez tudo errado mesmo a vida toda e que não adianta mais se esforçar. Esse convite é para você dizer sim hoje para Jesus, é você voltar sim para Jesus, porque Deus, independente de quem está te acusando, independente de quem é o acusador aí hoje, Deus quer mudar essa história. Ei, o inimigo pode até tentar acusar, mas a palavra final é do Senhor. Apocalipse 12:10. Mas o acusador fala, só que quem decide é o Senhor, é Deus. Então tome posse disso, não deixe que ninguém diga o contrário sobre isso. Sabe, aqui na passagem, as vestes do sacerdote significava santidade. Nós vamos ver lá no livro de Êxodo toda a descrição, Êxodo 28, toda a descrição do que significava essas vestes. É por isso que a gente vê aqui a simbologia do sacerdote e as vestes do sacerdote suja, porque o sacerdote representava toda a congregação. Era ele que estava diante de Deus, recebendo as instruções, fazendo os sacrifícios, falando em nome do povo com Deus. Tinha acesso ao tabernáculo, tinha acesso ao Santo dos Santos. E quando o sacerdote está com as vestes sujas, significava que a santidade daquele povo estava quebrada. Mas Deus diz aqui com toda a convicção de que ele troca essas vestes, sabe? Toda a iniquidade ele vai anular, ele vai tirar toda a iniquidade. Sabe, gente, Deus ele nos convida ao arrependimento. E se você está aí agora nessa situação, achando que não tem mais jeito, mas você se arrependeu do que você fez, eu vou dizer para você de todo o meu coração, e aqui não é promessa vazia, não é promessa vã, não é para dizer que você vai continuar. Não, olha isso aqui muito importante. Não é para continuar fazendo do mesmo jeito. Mas Deus muda o passado sim, para os dias de hoje. É claro que a história que você escreveu lá atrás, você quis fazer daquele jeito. Mas quando eu digo que Deus vai mudar o passado hoje aqui, é porque Ele não vai deixar o passado dominar o seu presente e nem controlar o seu futuro. Porque às vezes o que a gente fez no passado fica tentando tirar a paz aqui do presente e compromete o futuro. Porque você não tem expectativa para o futuro, você não sonha com o futuro, você não planeja o futuro com o Senhor. E aí compromete tudo, porque se você não plantar agora no presente, como que você vai colher no futuro? Então, o que Deus faz é exatamente tirar o peso, o fardo do passado e não deixar que ele comprometa a partir de hoje. Então, Deus ele tem poder para isso. E eu quero que hoje você seja encorajado a retornar para a presença do seu Pai, que é o meu Deus, o seu Deus, que nos ama e que por amor a nós ele entregou o seu Filho, para que todos que nele crê seja salvo. Ei! As vestes podem ser limpas a qualquer momento. Essa é uma decisão sua. Deus não está nem aí pelo que você fez. O que Ele quer é que você volte. Ele quer que você se arrependa. Mas o que Jesus nos disse, vá e não peques mais. Não é para voltar para a presença de Deus, não é para trocar as vestes e depois ir lá e sujar tudo de novo. Não. É para a partir de agora ter uma vida em santidade. Ter uma vida restaurada e entender que no Senhor nós temos tudo e encontramos tudo. E nós podemos sim todas as coisas nele que nos fortalece. Amém? Gente, 3 coisas que eu quero que você anote, que a gente sempre faz isso. O vídeo já está no seu limite, mas a gente sempre faz questão de anotar esses 3 pontos. Eu quero que você faça isso hoje, para que você não esqueça do que Deus está falando com você aqui agora. Que Ele quer restaurar, Ele quer transformar, Ele quer fazer diferente, mas Ele precisa também que você queira, que você deixe. Amém? Primeiro, anota aí bem bonitinho. Deus nos vê além da acusação. Isso aqui é muito forte. Sabe quando você pensa que Deus só enxerga o seu pecado? Sabe quando você pensa que Deus só enxerga o seu erro? Sabe quando você pensa que Deus é como o diabo? Deixa eu dizer, o diabo não chega nem perto de quem é o nosso Deus. Ele não enxerga o seu pecado somente. Ele enxerga você. Ele sabe quem você é. Foi Ele que te criou, foi Ele que te gerou. Então, por favor, volte para casa.
É um apelo de todo o meu coração que eu faço para você hoje. Volte para casa. Deus está vendo o que você fez? Sim. Mas Ele não vai te acusar. Ele não vai. Ele vai além disso. Amém? Ponto 2. A restauração é iniciativa divina. Sabe quando você retorna? O povo tinha voltado do cativeiro. Estava sendo acusado pelo diabo. Mas Deus toma a iniciativa, porque isso vem dele. Ele diz: eu vou restaurar, eu vou mudar as vestes, eu vou renovar. Eis que faço tudo novo. Isso não é você nem eu que vai fazer, é o Senhor. Ele só quer, assim como ele disse lá na parábola do filho pródigo, que a gente olhe e perceba que não pertence a chiqueiro de porcos, que não é escravo, mas que é filho. E todo filho tem direito à herança do pai, tem direito à casa do pai. Tome posse disso hoje, seja renovado. 3, para a gente encerrar. Deus não apenas perdoa, Ele honra. Ele simplesmente não só mudou as vestes de Josué, Ele deu uma vida nova, Ele restaurou, Ele tirou a iniquidade, Ele limpou, sabe? A paz que excede todo o entendimento, Deus quer te entregar hoje. Sabe? O pensamento de morte, porque o pecado estava acusando, Deus tira de você hoje. Não é só a roupa que Ele vai trocar, não é só a ordem dos vícios que vai sair de você, mas é a escravidão que você vivia que vai ser anulada da sua vida. A tristeza que você carregava que vai ser arrancada. A enfermidade que estava te matando que vai ser desfeita, arrancada do teu corpo. Um relacionamento que estava quebrado vai ser restaurado. Tudo isso pode acontecer hoje, aqui agora com você. Se você disser sim para o Senhor. Eu vou orar pela sua vida. Eu não sei quem você é, eu não sei onde você está, mas Deus está me mostrando que você está aí com o coração aquebrantado. E Ele te dá a oportunidade hoje de voltar para casa. Então põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e diga: Senhor, hoje eu entendi que não importa o que eu fiz e quão sujo eu estive, o Senhor me enxerga além do que eu fiz. O Senhor sabe do meu coração. O Senhor sabe como estou hoje. O Senhor conhece além de mim mesmo. Então eu quero pedir nessa hora, ó Pai amado, soberano, que o Senhor tenha misericórdia de cada um que vai estar passando por esse vídeo e tomando posse disso. Cada um que colocou a mão no coração e entendeu que precisa voltar para a Tua presença. Precisa parar de brincar de ter fé. Precisa ser renovado, restaurado, transformado. Que nessa hora eles possam confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Que nessa hora eles possam receber Jesus como aquele que vai salvar a vida deles. Senhor, Tu és Deus maravilhoso, que não julga pelo que vê, mas que justifica pela graça. Pela Tua graça seremos justificados, Jesus. E eu Te louvo por isso. Obrigado por mais esse devocional. Obrigado por mais esse encontro. Que seja feita a Tua vontade em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você tomou posse disso, você vai continuar aí nessa unção. Fala mais com o Senhor. Confessar as suas iniquidades. Pedir perdão.
e voltar para o Pai hoje. Eu creio que você vai testificar ainda sobre esse momento. Você vai agradecer não a mim, porque eu sou apenas um instrumento, mas ao Senhor, porque falou contigo hoje. Amém? Se faz sentido para você, se você sabe que alguém precisa ouvir essa mensagem, está desanimado, está com depressão, está com crise de ansiedade, está preso, está no leito de hospital, está no centro de recuperação. Gente, se você conhece alguém nessas condições que está necessitando ouvir que Deus restaura, que Deus muda destinos, que Deus conserta histórias, envie esse vídeo, é um apelo que eu faço ao seu coração. Não deixe que a palavra de Deus fique parada. Seja você um abençoador da obra. Amém? E não se esqueça, temos um encontro marcado aqui amanhã e eu conto com a sua presença. Tchau, tchau.